Continuando nossa série de mensagens, hoje, claro, eu estarei falando aos amados nesta manhã, o pastor Samuel estará à noite, mas o foco é o mesmo, o tema é o mesmo, e queremos meditar com os amados nessa manhã. Só fazendo uma pequena recapitulação do que vimos até agora, em Atos capítulo 1, nós vimos em 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Caminhando um pouquinho, capítulo 2, nós vamos ver o que? A vida do Espírito Santo, prometido à igreja do Senhor. Vimos que nesse tempo houve um acréscimo muito grande de pessoas convertidas ao Evangelho. Muitas pessoas eram batizadas, muitos estavam se convertendo, muitos estavam vindo receber Jesus, porque a igreja estava firme, inabalável, pregando o Evangelho, em meio às tribulações, em meio a muitas coisas que então começaria a acontecer com aquela igreja nos seus primórdios. Mas uma coisa, no capítulo 2, lá para o finalzinho, a gente vai ver que a igreja era unânime e viviam todos no mesmo pensamento, numa mesma direção. Não ficava um indo para lá, outro para cá, não. Todos tinham o mesmo temor. Todos tinham o mesmo sentimento. E assim a igreja estava crescendo. A igreja estava a todo vapor. Mas é assim mesmo. Quando nós estamos na vida cristã é assim, né? Quando você está a 1000 por hora, mas daqui a pouco vem o quê? As tribulações, né? Aí você começa a pensar, mas será que vale a pena então servir esse Deus? Que me chamou, que me resgatou, como esse testemunho que nós vimos aí agora há pouco. Né? Será que agora então, meu Deus me abandonou? Jamais, jamais. E nós queremos hoje, no capítulo 4, pensar sobre enfrentando as dificuldades e perseguições. Já está aí, né? Enfrentando as dificuldades e perseguições. No desenvolvimento da vida cristã, as provações e perseguições não são ocasionais. Saiba disso. Não são ocasionais. Ah, não, fui pego de surpresa. Não. Não, porque o Senhor Jesus já alertou. Você quer vir comigo? Deixa tudo e siga-me. Esse deixar tudo é deixar tudo mesmo, amado. É de corpo e alma. É de corpo e alma. Né? Não é ir mais ou menos, né? Não é, eu vou uma parte, mas outra parte não vai, enfim. Não. É o todo. É o todo. Então elas não são ocasionais. Em Tiago 1, 2 e 3 nós lemos. Eu coloquei aí. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Vamos ler. Põe lá, Giri. Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Parece que não, mas Deus está trabalhando nas provações, viu? Se você está passando por provação, Deus está trabalhando, saiba disso. Para nos fazer crentes melhores, é para isso. Amém? É para isso. E ainda em Mateus 5, 11 e 12, eu também coloquei aí. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus.
Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Parece utopia, né? Ué, mas não é isso que se prega por aí? Vem para Jesus, você tem vitória. Eu vou caminhar em vitória, eu vou caminhar em vitória. Não é assim? Ué, que história é essa, pastor? Agora tem provação? A gente vai passar provação? O que é isso? Esse é o evangelho de Jesus. Esse não é aquele evangelho light que estão iludindo por aí muitas pessoas. Né? De que maneira? Vem como você está e fica como você quiser. Não é isso que Jesus falou não, hein? O que Jesus falou para aquela mulher quando foi pega em pecado? Olha, eu também não te condeno. Olha, arrependa-se, vai e não peques mais. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Esse é o evangelho que essa igreja de Atos estava vivendo. Por isso que havia o quê? Um olhar de atenção para aquela igreja. Havia um olhar para aquela igreja e falava assim, não, essa igreja eu quero estar com ela, porque aqui esse pessoal ora e as coisas acontecem, aqui esse pessoal cuida de mim, aqui esse pessoal está comigo, eu quero estar nessa igreja. Eu quero estar aqui. Mas aqueles irmãos agora então enfrentam as suas primeiras perseguições. Era um momento onde havia muitas conversões, muitos sendo batizados, se multiplicava dia a dia, né? Mas a igreja não esperava que daqui a pouco então viria justamente do lado externo. E às vezes surge no interno também, às vezes surge no seio da igreja, né? Infelizmente, né? Às vezes Satanás usa, infelizmente, né? Mas está repreendido em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas aqueles irmãos, então, sem imaginar, eles então agora são pegos de surpresa por aqueles líderes judeus enfurecidos contra o evangelho de Deus. Tentam então parar a pregação do evangelho de Deus, de Cristo Jesus. Mas aqueles irmãos estavam, eu imagino que eles estavam ali correndo na veia, correndo o sangue de Cristo mesmo. O sangue de Cristo mesmo estava correndo nas veias. Sabe por quê? Porque muitos sinais e maravilhas eles viram acontecer diante deles. Não foi alguém falou, não sei o quê. Não, eles viram acontecer. Foi fato para eles. Então eles se mantêm o quê? Firmes. Firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Nós vamos ver a figura aqui de Pedro e João, que foram presos por realizarem um benefício a um paralítico. Por fazer o bem. Por fazer o bem. E diante do sinédrio, eles enfrentam então aqueles líderes judeus, corajosamente. E depois desses acontecimentos, deles terem sido presos e depois soltos, nos traz lições e princípios maravilhosos que precisamos aprender. Precisamos aprender e colocá-los em prática no nosso dia a dia, na nossa era. Uma vida cristã autêntica saberá enfrentar as dificuldades e as perseguições dos que se opõem à verdade. Uma vida autêntica cristã saberá enfrentar as dificuldades e perseguições que se opõem a você que quer ser correto diante de Deus, correto diante dos homens. Vamos para o texto de Atos, capítulo 4, né? Já disse. 4, do 1 ao 37. Vamos lá. Vem comigo, por favor. Amém? Está na mão? Vamos lá. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas, se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante eles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 13. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem de um sinal notório que foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos que lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então
se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Pai, está diante de nós a tua palavra, Senhor, na qual vamos meditar nesta manhã, Pai. Fala conosco, Deus. Fala com o teu povo, Pai. Aqui, ó Deus, somente queremos ser boca do Senhor. E para o Senhor, Deus. Te louvamos, Pai, por estarmos juntos e meditando na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Lições e princípios. Primeiro, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. O versículo 11 vai dizer, a pedra que os construtores rejeitaram, isso significa que Jesus foi rejeitado por aqueles a quem ele veio e depois crucificado. O autor da vida não perderia e não perdeu a sua essência de Salvador e Rei, sacerdote, real. Ele não ficou naquela sepultura. Amém, igreja? Ele não ficou ali. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esta é a marca do cristão. Essa é a marca do cristianismo. Desde os seus primórdios. Desde quando Jesus ainda não tinha se revelado. É a marca do poder de Deus. E com ele ressuscitaremos um dia. A verdade é excludente. Ou seja, ele é a única verdade. É ele. Não há qualquer outra possibilidade ou pessoa pela qual o ser humano possa ser salvo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Mas nenhum outro vai te levar ao céu. Nenhum outro tem o poder de te levar ao céu. O poder de resolver as suas situações. E a situação primária é a nossa salvação. É claro que o Senhor está preocupado com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar, é claro. Aliás, eles faziam isso, dia após dia. Curava, ressuscitava e servia ao Senhor. Jesus respondendo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos repetir? Vamos lá? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida tem um sentido último. Não podemos viver a nossa vida como se tudo se resumisse no aqui e agora. O grande problema da igreja nos nossos dias, meus amados, diferentemente da igreja lá de Atos, é que querem resolver seus problemas o aqui e agora. Resolveu, balbal, já era, esse negócio de Jesus, isso é para o pastor Haroldo, pastor Samuel, mais alguns irmãos dedicados na igreja. Pastor Rodrigo, família, né? Isaías, enfim. Esses irmãos dedicados na igreja. Para mim não, para mim eu vou de vez em quando, tá bom. De vez em quando tá bom. E aí a gente quer ver sinais e maravilhas na igreja, né? Como? De que maneira? De que maneira? Que no primeiro passo em que a sua fé é provada, você se distancia do Deus que te deu e imbuiu de fé. Sabe por quê? Precisamos refletir e devemos refletir Jesus em nossa vida. O versículo 13, vamos lá no versículo 13. Não fecha não, que a gente não vamos sair desse texto não, viu? Não sair não. Versículo 13. Opa, é demais aqui. Versículo 13. Achei. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles
haviam estado com Jesus. Haviam estado com Jesus. Será que lá no serviço, no dia a dia, em casa, será que temos feito esse Jesus refletido na nossa vida? Será que a pessoa pode olhar para a gente sem dizer assim, olha, ali vai um crente, hein? Ali vai um cristão de verdade. Quando olha para nós assim, né? Puxa, esse realmente é um cristão de verdade. Eu até duvidava, né? Tem gente que coloca a prova, né? Eu até duvidava, mas agora eu sei que é um cristão mesmo. Ou será que é do tipo, igual o vento, né? Bate na folha da bananeira, vai para lá e vai para cá. Uma hora está assim, uma hora está cá. Uma hora está assim, não tem firmeza. Não podemos viver a nossa vida como se tudo se resumisse ao aqui e agora. A nossa vida é contínua. Precisamos perseverar. Esses irmãos aqui, eles estavam sendo perseguidos, mas perseveravam. Perseveravam. E você fala, mas eu não tenho perseguição nenhuma. Será que não? Será que não tem? Será que Satanás não se opõe contra você? Principalmente para você falar assim, sabe o que acontece? Eu já fui na igreja semana passada, acho que hoje não vou não, viu? Aí Satanás fala assim, fica aí sim, vai dormindo aí, tá tudo bem, tá tudo beleza. Daqui a pouco as provações, né? Aí corre para a igreja. Não, meu amado. Tem que estar firme, meu amado, porque a hora que vem a provação, você fala, eu estou firme, Satanás, sai em nome de Jesus. Ué. É isso que a gente vê nessa igreja. Pedro e João presos. E que ousadia, né? Que ousadia desses dois homens. De falar para aqueles líderes religiosos judeus. Falar, quem são vocês, meu? Para me falar essas coisas. Eu vou seguir vocês agora ou vou seguir meu Deus? Não, eu vou seguir o meu Deus. Se vocês quiserem me prender, prenda. Eu sou de Jesus. Eu vou professar o nome de Jesus. Eu não tenho como ficar parado no tempo, porque eu tenho visto maravilhas. E sabe qual a maior maravilha na minha vida, na sua vida, meu amado? Que nós temos a vida eterna. Amém? Essa é a maior maravilha. As demais coisas são consequências que o Senhor nos dá, são consequências. São as bênçãos que Ele nos dá no dia a dia. Mas já temos a salvação em Cristo Jesus. E esses irmãos exercitavam isso de forma cabal e verdadeira. Por isso que devemos refletir Jesus em nossa vida. Pedro e João, embora o versículo aqui está dizendo que eles eram homens cultos, eles não tinham, claro, a sabedoria que Paulo tinha, né? Evidentemente, não, e nem aqueles homens do Sinédrio, evidentemente. Não tinham. Mas eles tinham algo de muito maior valor, que era o poder do Espírito. O poder do Espírito. Eles falavam cheios do Espírito. Falavam cheios do Espírito. Olha o que diz o versículo 21 de Lucas 15. 21, 15. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opõem ou que se opuserem a vocês. Isso é quando nós refletimos Jesus. Vamos ver esse texto? Vamos ver. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a quem não poderão resistir, nem... Será que tem alguém se opondo a nós hoje em dia? Tem ou não? O que vocês acham? Tem ou não tem? Haja vista as leis que estão aprovando lá em Brasília, né? Crente é homofóbico, crente é isso, crente é aquilo outro. Você olha para o camarada, você fala, não, você já está me olhando com desdém, então eu já vou te processar. Não é assim? Está permeando, né? Está permeando. Permeando. Por isso que a igreja, por isso que estamos nos 40 dias de oração pelo Brasil, amados.
Eu tenho mandado, né, as meditações diárias. Lindas meditações. Medite e ore pelo nosso país. Precisamos orar pelo nosso país. Precisamos. Eu e você. Para refletir Jesus não é necessário crescimento geral ou científico, mas conhecer a Deus e andar com Ele. O conhecimento é importante, claro. Claro, vivemos no mundo do conhecimento. Aliás, está aí a tecnologia a todo vapor, né? Até interessante que tem uma exposição em São Paulo, que a pergunta é, o que a nova geração espera daqui a 20 anos? Cientificamente, tá? Cientificamente. Né? Se Jesus não voltar, acho que só faltaram eles colocar complementar, né? Se Jesus não voltar, o que será daqui a 20 anos, né? É raro aí, né? Raro aí, devia ter feito essa pergunta, né? Mas enfim, se Jesus não voltar, o que será da nova geração daqui a 20 anos? Cientificamente falando. Mas uma pergunta que deve pairar na nossa mente é esta. Será que podemos ser identificados como pessoas que andam com Jesus? Será que eu e você podemos ser identificados como aquelas pessoas que estão com Cristo? Fica essa pergunta. Em primeiro lugar, precisamos obedecer a Deus. Versículo 18. Olha o que eles vão dizer para aqueles homens. Olha o que eles vão dizer. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falasse, nem ensinassem no nome de Jesus. Veja só que ousadia, né? Daqueles homens. Veja só que ousadia. É a mesma coisa que estão dizendo para mim e para você hoje. Esse seu Jesus aí, ó, pode parar com isso aí, ó. Que manda aqui agora somos nós aqui, né? Mas a motivação principal desses homens era obedecer a Deus. Por isso que eles vão dizer, olha, como é que nós vamos deixar de falar? Irmãos, parece uma coisa simples a gente falando aqui, né? Parece uma coisa assim, só palavras, não, mas aquilo ardia no coração deles. Sabe, quando alguém se contrapor contra o Evangelho, você fala assim, meu amigo, você sabe o Deus que eu sirvo? Você tem noção do Deus que eu sirvo? Você pode imaginar um pouquinho do Deus que eu sirvo? Então esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que me salvou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E estou salvo, meu amado. E se você não fizer o mesmo, você vai para o inferno. Ah, mas não é politicamente falar, outro que vai para o inferno, porque, sabe o que acontece? O cara vai dar um arrepio, não sei o quê. Ah, vai para o inferno, ué, vai para o inferno mesmo, vai ficar onde? E quando você tiver a oportunidade de falar, fala, meu amado, fale, em tempo e fora de tempo. Senão as pedras clamarão, né? Vão clamar. Devemos obedecer às autoridades. Aliás, é uma recomendação de Paulo aos Romanos, capítulo 13, de 1 a 5. Se você for lá, abra comigo, vai. Estamos com tempo, né? Abra comigo em Romanos. É só ir um livro à frente aí. Ó. Está em Atos, né? Romanos 13. Recomendação de Paulo. De 1 a 5. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Olha aqui, amados, preste bem atenção aí, olha. Vou até voltar aqui um pouco, olha. O versículo 3. Porque os magistrados, aqueles que fazem as leis, né? Não são para temor quando se faz o quê? O bem. E sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal.
Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Agora, quando a autoridade diz para mim que a palavra de Deus não tem valor, eu vou crer na autoridade? Claro que não. Quando a autoridade faz tudo aquilo que é contra as leis de Deus, eu vou então abraçar tudo que eles fazem? Claro que não. O texto é bem claro. É bem claro o texto. Se houver conflito em obedecer a Deus, através de sua palavra, então eu vou desobedecer às autoridades. Se estiver contra a palavra de Deus, meu amado, eu vou desobedecer às autoridades. Agora, se ela está de acordo com a palavra de Deus, dentro dos estatutos de Deus, claro, o texto é muito claro. A desobediência civil é justificada quando a lei é contrária à vontade de Deus. E fazer missões nos dias de hoje requer coragem para obedecer a Deus e não a homens. Não é fácil. Haja vista nos países onde o evangelho está sendo pregado. Quantos missionários estão sendo mortos por causa do evangelho? E eles estão dizendo, esse versículo nós acabamos de ler, porque não me envergonhe do evangelho que é poder de Deus. Esses homens e essas mulheres estão falando isso. Era o que a igreja primitiva fazia, era o que Pedro e João fizeram. O que você diria em frente às situações que você está encarando todo dia? Aquelas situações que você enfrenta todo dia. O que você diria? Importa servir a Deus e não a homens? O que você diria? Foi o que Pedro e João fizeram. Não temeram diante de nenhuma situação, totalmente adversa, porque tiveram ousadia no Espírito. Tiveram ousadia no Espírito. A nossa ênfase na oração deve ser pelo poder de Deus. Olha o versículo 29, vamos comigo lá? Versículo 29. Agora volta para Atos, né? Eu estava em Romanos aqui. Volta para Atos. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com o quê? Com ousadia. Ousadia. Agora é ousadia que vem de mim mesmo? Não. Não, é no poder do Espírito Santo. Que de nós mesmos não sairíamos do lugar, não é mesmo? Não sairíamos do lugar. Uma revisão na nossa vida e agenda de oração vai revelar que nossos pedidos são diferentes dos primeiros cristãos. E são mesmo. Sabe por quê? Nós queremos muito e nos doamos pouco. Eu vou falar de novo essa frase que eu notei aqui. Nós queremos muito e nos doamos pouco. Aliás, a gente só quer, né? Senhor, me abençoa. Senhor, me dá isso. Senhor, salva minha família. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Mas qual é a doação que eu estou fazendo? Qual é a minha colaboração para que isso aconteça? Onde está a minha parte? Onde está a minha parte? Por isso que eu anotei essa frase aqui. Que eu mesmo criei. Nós queremos muito e nos doamos pouco para o reino de Deus. Devemos valorizar a vida em comunidade. Versículo 23. Olha o que diz o versículo 23. Vai comigo aí. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio
do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, teu servo. A importância de valorizar a sua comunidade. A importância de valorizar a sua comunidade. Lembra que lá no comecinho, quando Jesus foi crucificado, os discípulos deram alha, né? E Pedro foi encontrado aonde? Lá com os serventuários do templo, né? Estava frio, ele foi lá se esquentar. O pessoal estava na fogueirinha lá. Foi buscar pessoas erradas. Para um momento crucial. Momento crucial. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Procurou pessoas erradas. Então, meu amado, no momento crucial da sua vida, procura as pessoas certas, procura a sua comunidade. Porque essas pessoas vão orar e vão interceder por você. Essas pessoas te amam. Mas agora, depois de entender e servir a Jesus, então Pedro vai procurar quem? O seu grupo, né? O seu grupo de aconchego, o seu grupo de apoio, o seu grupo que ele sabia que com esse povo aqui eu posso caminhar. Esse povo aqui vem o que vier, eles estão com o Senhor Jesus. Então eles procuraram o grupo certo. Por isso nós temos os nossos pequenos grupos. Não dá para não deixar de falar, né? Que é naquelas horas de dificuldades, onde nós vamos nos pedir socorro. Isso, né? Aonde? No nosso pequeno grupo. É ou não é? É ou não é? E amém, irmãos. E amém. E eu vou dizer aqui para você que não está fazendo parte do pequeno grupo, está perdendo, viu? Terça-feira, olha, gente, eu estou igual o Pedro aqui, viu? E João, não dá para deixar de falar das coisas que estamos visto e ouvido. Terça-feira foi assim, bem, né, Josi e Michael? Tive que correr no estudo porque eram muitos testemunhos e a gente chorou muito. Oramos bastante terça-feira. Pelos pedidos que estavam sendo trazidos e pelos agradecimentos das bênçãos alcançadas pelos irmãos. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Mas muitas bênçãos ainda estamos orando lá. Tem muitas coisas que ainda os irmãos não alcançaram. Agora, eu falo sempre no pequeno grupo, falo sempre. Olha, você vai receber a bênção? Não fuja não, tá bom? Não fuja não. Tá? Esse é o evangelho que estão pregando por aí, né? Recebe a bênção e fugiu, né? Só quer o Deus da bênção, não quer... Aliás, só quer a bênção, não quer o Deus da bênção. Então, eu tenho dito isso no nosso pequeno grupo. Deus é o Deus que abençoa mesmo. E na hora da dificuldade, na hora da alegria, você deve estar sim no seu pequeno grupo. Deve estar sim na sua igreja, na grande reunião, na comunidade do povo de Deus. Para quê? Para testemunhar das coisas que você mesmo tem visto e tem contemplado na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. A igreja, com seus pequenos grupos, são um apoio muito importante. São apoios muito importantes para nossas vidas. Como é gostoso, né? A gente está no pequeno grupo. É ou não é, irmãos? É ou não é? É gostoso ou não é? Pode falar. É gostoso ou não é? É muito bom. É muito bom. Porque lá a gente ora, a gente chora, a gente ri, a gente comunga junto, a gente sofre junto, a gente caminha junto. Isso é gostoso. Isso é gostoso. E sabe o que mais? Isso agrada o coração de Deus. O Senhor fica muito feliz. E um detalhe, nós estamos criando fortalezas de Deus à nossa volta para que o inimigo não venha nos atacar. Então não fique fora não. Fique fora não, tá bom? Fique fora não. Igual aquele pintinho que está debaixo das asas da galinha, daqui a pouco sai dali um pouquinho, vem um gavião e vai para as garras do gavião e, claro, devorado depois. Quero concluir, meus amados, a nossa meditação nessa manhã. O poder de Deus movia os primeiros cristãos que viviam com uma disposição incomum. É algo que você vai dizer assim, puxa, realmente, olha,
Tô para ver igual. Não é assim? Quando você vê um irmão dedicado, você fala assim, puxa, tô para ver um irmão igual aquele. Não é assim? Pô, aquele irmão não tem tempo ruim para ele. O irmão está sempre sorrindo. Né? Não é, Isaías? O irmão está sempre sorrindo, o irmão está sempre disposto. Olha, que maravilha. Porque é incomum, né? Geralmente, mesmo cristão, você vê o cristão sempre, às vezes, choramingando, né? Ai, não deu certo isso, não deu aquilo, não sei o que e tal, né? Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é uma música, viu? Erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Cristão como esse aqui, ó. Cristão em comum. Sim, não tem derrota não. Porque o nosso general é Cristo. A igreja crescia sem que pessoas quisessem limitar o seu crescimento. Não havia resistência por parte dos cristãos ao crescimento. Porque é a obra de Deus. Porque é assim, hoje a gente fala assim, está tão gostoso, né? Pequenos grupos, está pequenininho. Esse negócio de multiplicar, aliás, ressaltando aqui, né, pastor Samuel? Estamos no ano de crescimento. Crescimento. Vamos falar de novo? Estamos no ano de? Aleluia. Agora, quem somos nós de dizer para Deus, Senhor, não, vamos ficar pequenininho assim, porque está gostoso, Senhor. Aliás, eles pensavam isso lá no começo, viu? Vamos ficar aqui em Jerusalém mesmo, está tão bom aqui. Aí Deus fala, não, tá bom, é. Só que eu falei para vocês ficarem aqui para receber o poder do Espírito para ir pregar o Evangelho. Vocês querem ficar aqui? É. Então você vai ver o que vai acontecer. Então, meus amados, o nosso foco, o nosso alvo é crescimento. É crescimento. Então, o pequeno grupo está gostoso? Saiba, ele vai crescer. Saiba, ele vai crescer. Você vai deixar de amar o irmão? Claro que não. Por isso que é o que? A grande reunião, né? A grande reunião, que é a igreja. Onde você vai poder abraçar o irmão, matar a saudade, né? Como é gostoso, no cafezinho ali. Chega ali, irmão, como é que está a sua vida? Está uma bênção. Como é que está o seu pequeno grupo? Está uma bênção. É isso. Você continua no mover do Espírito. Continua. Não é para parar. Mas a igreja vai crescer. Amém, igreja? A nossa igreja vai crescer. Está crescendo para a glória do Senhor Jesus. Mas vai crescer muito mais, meus amados. Muito mais. Pedro e João foram presos por fazerem o bem ao paralítico. O cristão muitas vezes é perseguido. Eu e você somos perseguidos, muitas vezes, por fazer o bem. Mas não devemos desistir. Pelo contrário, aí que você está sendo aprovado. Persista, meu irmão, persista. Não fique com medo. Não tenha medo. Né? Como diz o salmista, não temas. Não temas. Você tem enfrentado dificuldade, tem sido perseguido por ser cristão? Se não, é bom fazer uma avaliação séria da sua vida. Se sim, agradeça a Deus pelo privilégio de sofrer pelo nome do Senhor. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, pelas provações, porque eu sei em quem tem crido e estou certo que é poderoso para me livrar de tudo isso. Você tem medo de perseguição? Não precisamos temer as perseguições por duas razões. Você está sendo amadurecido, eu já falei lá atrás, né? E você verá o poder de Deus agir sobre a sua vida, meu amado. Tá? Primeiro você está sendo amadurecido. Muitas vezes é um teste, né? É um teste. Muitas vezes é um teste que Deus está fazendo conosco. Então, amadurecimento, né? Amadurecimento. Só que você precisa entender isso, né? Entender isso. Que a aprovação vem para nos ensinar. E não para nos acomodar. Ah, sabe que eu estou uma aprovação. Quando passar essa aprovação, eu vou para a igreja. Está errado. É o contrário. Eu vou na aprovação, meio a ela, ou em cima dela, vou com o Senhor. Pronto, acabou. Sabe por quê? Você vai ver o poder de Deus agir sobre a sua vida, meu amado. A sua vida. Você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Para a glória de quem? Daquele que entregou a sua vida por mim e por você. A Ele toda a glória e toda a honra. Esse nome tem poder. Cantamos aqui. Esse nome tem poder.
Jesus. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. Amém.